E aí, pessoal, beleza? Estamos começando aqui o podcast da Juventude Itaperaoba. E a gente tinha feito um podcast, a gente voltou agora de novo com o formato aí, como você tá vendo, por vídeo. E assim, vou dar logo uma introduçãozinha, né? A gente tá fazendo isso bem independente, então se tiver alguma coisa aí... Uma coisa, como eu posso dizer? A nossa estrutura é básica, mas tudo pra glória de Deus. Amém, né? amém. Tudo pra glória de Deus. E hoje a gente vai bater um papo bem massa aqui, eu espero que vocês gostem. Se você estiver vendo isso pelo YouTube, já curte aí, comenta. Tá escutando a gente também, vai lá no YouTube dar uma olhada, vai nas nossas redes sociais que estão descritas aí na descrição do vídeo, do episódio, no Spotify, no Deezer, beleza? E hoje eu vou bater um papo com o Valman. Beleza? Como é que tá, Valman? Tudo bom? Tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Valman é aqui da Itaperaoba também, né? A gente se congrega, voltou agora, né, Valman, pra cá. Graças Bom a filho, Deus. a casa torna, hein? Tava onde antes? Tava lá na Barra do Ceará. Ah, Passei, eita que eu morei faço. 5 anos lá depois que eu saí daqui. Caraca, é longe, viu? Barcelona é viu? longe. Fronteira ali com o Japão, Coreia, bem pertinho. Bem pertinho, bem pertinho. Valman voltou pra cá agora. E a gente vai bater um papo bem legal, né? Principalmente sobre evangelismo. Valman é bem envolvido com essa questão de evangelismo e tudo mais. Então a gente vai bater um papo bem bacana, beleza? Então espero que vocês gostem, espero que isso ajude vocês. E aí, Valman, a gente vai começar o papo, né? Eu quero saber primeiro, como é que foi tua volta aqui pra Itaperaoba com a gente, né? Voltou agora, sentiu muita falta da gente. Como é que foi? E como é que foi a experiência lá na outra igreja também e tal? Rapaz, mistério de Deus, viu? Mistério. A gente eu saí daqui porque me casei, fui morar na Barra do Ceará, aí lá a família da minha esposa mora por lá. A gente acabou congregando na Assembleia de Deus do Tempo Central lá da Jardim Iracema, né? Foi no período que meu filho nasceu e o tempo com a família foi maior do que o tempo na igreja, né? Muitos altos e baixos. E a saudade da Itaperaoba todo dia batendo na porta, né? Todo dia. E eu comentava muito com minha esposa. Só olha, sinto falta da Tapera, sabe? Eu até comparei pra ela. A casa da minha mãe foi reformada, é uma casa nova agora. Mas a casa que eu tenho saudade era a minha casa antiga, de infância, que eu tinha minhas boas lembranças da minha casa aqui na Serrinha. E eu lá na Barra pensando, poxa vida, que saudade da Itaperaoba, que é a minha casa espiritual, que é onde eu nasci, né? Uhum. Aí eu dizendo pra ela, amor, eu quero voltar, a gente precisa voltar, mas assim, tem que ser tudo no tempo de Deus. E a gente foi esperando que esse tempo desse certo. Aí comecei a vir uma vez por semana da Barra pra vir evangelizar à noite aqui pela Itaoca, pelo Guaribal. Vinha sozinho mesmo, né? Evangelizava por lá. E se eu ganhar uma alma pra Jesus, eu já levo pra Tapera. Já tinha isso em mente, né? Aí o René me chamou pro PG, né, de vocês. Sim. Fui dar uma palavra lá. E também disse da vontade de voltar a congregar aqui. Aí muitas coisas aconteceram, né? E tá com uns 4 meses que eu voltei a morar na Serrinha de vez e me representei na Tapera. E tô feliz demais de estar aqui, porque a sensação é boa, mano, demais de estar aqui. Graças a Deus. E a gente fica muito feliz com a sua volta também, né? Contribuir com a gente pra obra, acho que isso é o mais importante. Uma pessoa assim como você contribuindo pra obra. Já que tu falou que a Itaperaoba é tua casa, né, espiritual, queria saber como é que foi teu processo de conversão, porque eu soube que você tem muita história pra contar, principalmente seu processo de conversão e depois, né? A gente vai entrar um pouquinho mais depois disso, mas como foi teu processo? Porque envolve evangelismo também, obviamente, né? Isso. Bom, o Genilson, que era um membro daqui, ele aceitou Jesus, era da minha galera de infância, e durante 8 anos que ele aceitou Jesus, ele ficava pregando pro pessoal e pregava muito pra mim também. Uhum. Só que na época eu, como o pessoal diz, era muito vida louca, né? Só queria saber de curtir rock, a minha filosofia era, sabe, Nirvana, Guns N' Roses, essas loucuras da vida aí, sabe? Tô ligado. E eu tinha um ódio mortal de Deus. Eu não era ateu. Na verdade, eu cria em Deus, mas eu tinha uma raiva, assim, de todo tipo de crente, católico, que interessa. Aí, o evangelismo da Itaperaoba passava na minha rua. Eu jogando bola, aí eu via de longe irmão Reginaldo, Socorrinha. Aí eu olhava assim, rapaz, lá vem esses clientes novos, esse povo é muito chato. Aí eu corri e me escondi dentro de casa. Só que quando eu não via que eles me abordavam de uma vez, aí eu olhava com uma cara feia, recebia o papel com raiva, amassava e jogava fora, né? Eu não gostava disso. E o tempo foi passando, e esses 8 anos que o Gênesis pregava pra mim, e o pessoal da Itaperaoba me encontrava pelos cantos e pregava também, foi que deu esse trabalho no meu coração. E 8 anos de muita peia, né, do Gênesis me evangelizando, e eu chamando ele de tudo que não prestava, Deus veio e disse, pronto, é tua hora, vai cair do cavalo agora. Caí do cavalo, né? E hoje estou aqui para a glória de Deus. Não, glória a Deus, cara. Assim, isso é muito, muito interessante, mas teve alguma coisa que teve aquela
aquela virada de chave, assim? Alguma experiência, alguma coisa que aconteceu contigo? Porque a gente sabe que né, no processo de evangelismo, acontece muita coisa, né? Acontece muita coisa e a gente pode até pregar pra uma pessoa, ela não pode aceitar Jesus ali, mas depois, com a outra experiência, ela pode vir a tornar pra igreja, né? Contigo teve esse processo e tal? Teve alguma coisa que abriu os olhos do Valmont, assim? Teve, cara. Eu trabalhava na Oi em 2008. Aí eu tinha um cordão de ouro que minha irmã tinha me dado e esse cordão tinha uma cruz. Eu usava porque minha irmã tinha me dado e porque era de ouro. Mas o significado da cruz pra mim não interessava. E eu fui no bebedouro, foi algo bem simples, mas que desencadeou muitas coisas. Aí eu fui beber água, né? E enquanto eu bebia água, eu pensava: esses crentes vivem falando que precisa de Deus pra tudo. Tá aqui eu, tenho saúde, minha mãe tá bem, meu pai tá bem, minha irmã tá bem, tô trabalhando, tô namorando. Eu não preciso de Deus pra nada. Olhei pro céu e disse assim: eu não preciso de tu pra nada. Eu disse isso assim com muita convicção. Aí quando eu fui sair do bebedouro, o cordão enganchou do bebedouro e quebrou, sabe? Partiu o cordão. Caramba. Aí eu, nossa, deu aquele jeito, né? Enfim, né? Coisa qualquer. Aí tudo que eu disse que eu tinha e não precisava de Deus começou a dar errado. Descobri que minha namorada tava me traindo. Caraca. A minha mãe pegou uma enfermidade que os médicos não conseguiam curar ela. A minha família começou a se destruturar por causa desse problema da minha mãe. Eu comecei a ter problemas no trabalho. Então tudo aquilo que eu disse que não precisava de Deus foi se destruindo. Tudo foi se destruindo. Mas o que mais me pegou mesmo foi a minha mãe. Ela já tinha ido para 5 médicos e os médicos não conseguiam descobrir qual era o problema dela. Minha mãe definhando lá na cama e eu fiquei desesperado. Aí lembrei das palavras do evangelismo que o pessoal me pregava, do que o Genilson me falava, que Deus podia fazer muitas coisas. Uhum. Aí eu fui no meu quarto, me ajoelhei lá morrendo de chorar, não consegui nem olhar para cima e a minha primeira oração foi assim: Deus dos crentes, se tu existe mesmo, cura minha mãe, porque se eu fosse um médico, eu poderia até fazer alguma coisa, mas eu não sou. Se eu fosse crente, eu podia fazer alguma coisa, mas eu não sou. Mas no nome do Deus dos crentes, cura ela. E eu orei. Minha mãe foi no médico no outro dia, e o médico descobriu qual era o problema dela, e minha mãe ficou boa para a glória de Deus. Mano. Quando ela me disse que estava curada, ela olhou para mim e disse: filho, olha aqui para mim, eu tô curada. Aí na mesma hora, parece que Deus estava olhando para mim assim, né? E aí, Valmont, vamos resolver alguma coisa. Aí eu baixei a cabeça, fui pro meu quarto, comecei a chorar e disse: não dá mais, não dá mais. Eu reconheço tudo de ruim que eu fiz. Reconheço mesmo e não tenho nada para te entregar. Mas a única coisa que eu tenho, eu te dou, que é a minha vida. Ela é tua e faz dela o que tu quiser. E foi que caramba, mano, caramba. Eu lembro que eu, assim, né, eu nasci num lar cristão. Nasci num lar cristão. E agradeço a Deus por isso, né? Muitas pessoas não têm a oportunidade de ter isso, né? Mas, como a gente sabe, chega um momento que você vai ter que encarar essa realidade, né? Você vai ter que aceitar Jesus. Mesmo que você nasça filho de pastor, você tem que aceitar Jesus. Confessar, verdade. Tem que confessar. E eu lembro, cara, que eu tava... Na minha adolescência, eu tava, enfim, adolescente, querendo ser aceito pelo pessoal e tal, aquela coisa toda. E eu tinha umas amizades meio erradas. E aí eu lembro que eu tava no discipulado com a irmã Ritinha. E eu, cara, eu acho isso muito bacana. Eu tava lá em cima, aqui na igreja mesmo, lá em cima. E aí eu olhei pro lado, assim, pra janela, dá pra ver bem algumas coisas lá da janela. E eu vi a lua muito grande, assim, tipo... Cara, a lua, eu fiquei observando a lua, assim, eu falei, nossa, a lua tá muito diferente hoje. E aí, ao mesmo tempo que eu tava vendo a lua, a irmã Ritinha começou a falar sobre cruz, Jesus e tal, e aquilo começou... E eu, caramba, o que eu tô sentindo? Quando eu... Tipo assim, não vou dizer que... Muitas coisas aconteceram nesse processo, mas quando eu abri o olho e fechei, eu tava no chão, ajoelhado, chorando. Cara, eu saí dali, eu lembro que eu falei com o Luquinhas depois. Falei, caraca, Luquinhas, o que aconteceu comigo e tal. Glória a Deus. Mas, cara, isso é muito legal, né? Quando você tem essa experiência de, como eu falei, né? De trocar a chave e você fala, caramba, muito bacana. Mas assim, nesse momento que tu teve essa experiência, a partir daí já foi pra igreja ou ainda teve um processo de fugir? Tive, sim. O Gênesis foi na minha casa. Aí pronto, né? Vamos pra igreja agora? Não, eu vou. Aí quando chegava no domingo, aí, vixe, o que é que eu vou fazer? Já sei. Peguei meu sapato molhado quando ele me chamar, né? Ó, meu sapato tá molhado aqui, vai dar pra ir pra igreja dele. Não, amém. Amanhã eu venho. E passou um mês nesse venho. Quando foi 28 de dezembro de 2018, eu tava bem aqui, ó. Onde tá essa cadeira agora aqui? Ajoelhado aqui,
perante a igreja confessando a Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje fazem 11 anos e um mês, exato, que eu me converti. Caramba, glória de Deus. Mas tu acha que agora, pra galera que tá ouvindo a gente, né, tem muita gente, tem muito adolescente que, né, principalmente hoje em dia com a questão de internet, influência e tudo mais. Quando tu falou que era influenciado por essa... pelas coisas que tinha na época, que tu gostava e tudo mais. E isso te fortaleceu essa ideia de, eu odeio Deus, ou era só uma coisa de gosto mesmo, alguma coisa assim? Fortaleceu. Inclusive, quando não tinha nem lan house na época, né? Eu tenho 38 anos, eu sou bem velho já, né? Eu fui 39 agora. Mas na minha época a gente ia para biblioteca pública que tinha internet de escada, e eu ia para pesquisar coisas sobre religiões, tudo para poder atacar o cristianismo. Eu usava a internet, essa parte ruim, para atacar o cristianismo, para debater com as pessoas só de pirraça mesmo, porque eu tinha raiva disso, né? Ou seja, contribuiu para que negativamente eu me afundasse mais ainda na vida que eu vivia. Caramba, mano. Porque, como eu falei, né, a gente hoje tem essa... Ainda mais hoje, como você falou, naquela época de internet de escada. Tem gente que nem sabe o que é isso. E hoje a gente ainda tem mais facilidade ainda de conseguir uns materiais, pesquisar muita coisa na internet. Como eu falei, tem muito jovem, adolescente que acaba entrando em umas ideias aí de pessoas que falam, às vezes, errado sobre o cristianismo, sobre a fé, e acabam, né, mexendo a cabeça sobre isso e acabam influenciando sua visão de igreja, de Cristo e tudo mais. Mas, graças a Deus, a gente... Eu recomendo pro pessoal que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, busca coisa boa na internet. Tem muito material bom, tem muito vídeo muito bom pra acompanhar. Acesse um site, voltemosaoevangelho.com. Cara, Voltemos ao Evangelho é muito bom. Excelente, muito bom, viu? Muito bom. E a partir do processo da tua conversão, depois que se converteu de fato, veio pra igreja e tal, qual foi as primeiras coisas que tu viu, tipo, mudar na tua vida, assim? Eu vi que eu era uma pessoa muito zangada, muito violenta. Praticamente eu saí na porrada com todos os meus amigos, porque eu procurava briga com o pessoal, entendeu? Alguém ia brigar, chama o Ramon que ele vai, e eu realmente ia, né? Aí, as pessoas que eu brigava, Deus trabalhou meu coração de tal forma que eu fui até elas pedir perdão. Sei o que é que eu faço? Vai pedir perdão. Eu fui. Aí o pessoal, eu via alguém na rua, falando, vem cá, o pessoal chorava pra mim, andava pra trás, né? Eu, não, calma, e eu com a Bíblia na mão, né? Cara, eu quero te pedir perdão e tal e tal. E realmente fui até essas pessoas pedir perdão pelas coisas que eu tinha feito de errado. E eu me vi de fora olhando, sou eu mesmo, nossa, que coisa incrível, sabe? Acontecia esses milagres na minha vida e eu ficava assim, maravilhado com a mudança que Deus vinha fazendo na minha vida. Então, o que mais impactou foi a pessoa raivosa que eu era se tornar uma pessoa mansa que Deus transformou. Mas assim, foi um processo natural. Natural. Foi acontecendo. Eu não fiquei pensando, o que é que eu vou fazer, Não, as coisas foram acontecendo. E eu, como espectador, olhando assim, nossa, olha só, glória a Deus. Sabe, eu ficava assim, maravilhado com essas mudanças. Era caramba, mano. Mesmo. Mas quando tu entrou na igreja, né? Porque a gente sabe que quando a gente entra na igreja, tem todo aquele... um universo gigantesco pra fazer um monte de coisa. E aí eu queria saber o que te levou a se interessar pelo evangelismo. Se foi por causa da tua experiência ou foi outra coisa. O que te levou a se interessar por essa, vamos dizer assim, área, né? Que a gente tem na igreja, mas assim, que te despertou pra isso. Certo. Foi um processo também natural, sabe? Eu admirava, depois que eu me converti, eu comecei a lembrar das coisas que os crentes faziam e eu comecei a admirar muitas coisas. Poxa, os crentes, eles falam versículo, capítulo, eu acho isso fantástico. Será que um dia eu vou conseguir? Já sei. Eu vou atrás do meu primeiro versículo que eu vou aprender. E isso, assim, primeiro dia que eu te aceitar a Jesus, queria aprender alguma coisa. Aí, eu tinha ido no centro, e todo canto que eu via umas placas com versículos, eu não achava uma. Cadê essas placas que eu não acho? Só porque eu sou crente agora, eu quero ver e não acho mais nenhuma, né? Aí quando eu tava lá no centro, eu vi uma placa, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu, opa, aprendi, vou decorar. Aí foi a primeira que eu decorei. Quando eu tava voltando no ônibus, parei no V3BC e tinha uma faixa zona gigante. Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí o ônibus parou, eu fiquei ali naquela faixa, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é que isso quer dizer? Eu lia, mas eu não entendia. Aí, o que é que isso quer dizer? Eu não estou entendendo. Aí parece que o ônibus passou 10 horas parado, e eu lendo e relendo, não entendi. Mas decorei o versículo, Marcos 16,15. E fui para casa, né? E fiquei pensando nesse versículo começou a, sabe, ser trabalhado no meu coração, ser trabalhado.
Aí uma vizinha minha chegou e disse: "Vó, mãe, eu não gosto dos crentes, mas eu gosto de ti." Aí eu, gosto de mim, né? Coisa boa. Recebendo elogio sendo crente, né? Uhum. Por quê? Não porque a minha irmã se converteu e fica pregando direto. Eu gosto de tu porque tu não prega, tu fica calado na tua e não diz nada. Ô, meu amigo, pra que ela disse isso? Aí, John, nessa hora eu, desabei. Eu disse: como é que pode? Quando eu era do mundo, eu seguia as filosofias de rock, a galera que eu curtia, e as de Deus eu não faço. Aí eu entendi o que aquele versículo queria dizer. Eu tinha que pregar. Aí eu, não, você quer saber, não gosto de uma coisa agora? Vou começar a pregar. E por causa desse versículo que eu li na Bíblia, comecei a pregar e as coisas foram fluindo. E foi o estopim para que eu começasse realmente a pregar o evangelho. Alguém dizer que eu não pregava, e Deus já tinha me dado o versículo que eu entendi quando a pessoa falou para mim. E aí, continuou. Caramba, mano. Muito, muito legal, porque, tipo, geralmente as pessoas, elas tendem a procurar, né, alguma coisa. Não é errado isso, procurar dentro da igreja. Eu quero fazer isso, eu acho que eu sou mais pra isso, pra aquilo. Mas contigo foi um processo bem natural, né? Isso é bem bacana. Eu queria que tu contasse alguma história desse processo que tu... Enfim, como tu falou, tu vinha pra cá, por exemplo, pra cá evangelizar, quando tu morava lá na Barra. Enfim, alguma história que tu lembra que te marcou muito dentro do evangelismo. Que eu acho que é... Então tem uma história muito boa que eu sei. Cara, tem várias. Eu vou contar um aqui que é voltado para os jovens bastante, né? A gente sempre ia para uma oração na casa do amigo nosso, a Juliane, a Julinha, né? Uhum. Maria Júlia, a Fatinha. E sempre tinha uma oração lá que era, acho que era ou sexta ou sábado no mês, né? A gente sempre ia, era sempre uma bênção. E um dia, eu fui para lá, quando eu cheguei eu disse: Senhor, não tem, todo mundo aqui é crente. Será que a gente não pode trazer alguém que não seja crente para cá, não? Já sei. Eu vou descer pelo Guaribau aqui e vou evangelizar. Se eu achar alguém, eu trago para oração. E fui andando para dentro do Guaribau, passando pelas ruas, sabe? E orando, e de repente, sabe? Comecei a me comover muito, comecei a chorar andando por lá. Senhor, me dá uma alma, Senhor, me dá uma alma, Senhor, me dá uma alma. E andando. E passei por um jovem que estava com um carrinho de sucata lá. Quando eu passei por ele, o Espírito Santo disse: volta e prega para ele. Aí eu voltei, nunca tinha visto esse cara na minha vida, né? Aí sentei do lado dele. Aí dei boa noite para ele, me apresentei, né? Perguntei se ele estava disposto a ouvir a palavra de Deus. Você tem um minuto para ouvir sobre a palavra de Deus? Ele tem, pode falar. E comecei a pregar para ele. E comecei a pregar, falei da oração. Você quer ir na oração? Ele: quero. Levei ele na oração, ele participou da oração. E disse: cara, eu posso continuar te visitando, te pregando? Ele: pode. Ó, vou te mostrar onde que eu moro. Aí me levou lá para as bocadas do Guaribau ali, sabe? Uhum. Rua vai, rua vem, para me decorar lá foi difícil. Ó, pronto, eu moro aqui. Vem amanhã para cá me visitar? Eu: tá certo. Quando eu fui no outro dia, já tinha ele e outro amigo dele lá. E eu comecei a pregar para eles, né? E eles, muito tocados pela palavra de Deus, sabe? Aí: voltem amanhã, vem amanhã de novo. Eu venho de novo. E comecei a acompanhar eles. E no terceiro dia que eu tava indo, tava tendo um tiroteio lá no Guaribau. Aí eu disse: cara... Eu entrei na casa do irmão Chiquinho, né, daqui da Taperoba, parei lá e disse: Chiquinho, tá tendo um tiroteio, eu queria que tu fosse comigo, mas não vai dar pra ir não. Mas eles estão esperando a gente lá, eu tenho que ir, eu dei minha palavra, mas o pessoal tá trocando tiro aqui. Quer saber, mas mesmo assim eu vou. E de repente me levantei e fui. Aí o Chiquinho veio atrás de mim. Eu: não, Chiquinho, tu é pai de família, tem tua esposa, eu sou solteiro, se eu morrer, vai dar menos trabalho do que tu. E saí com esse pensamento. Acho que não, vou também, e a gente foi. Quando eu cheguei lá, os caras, eles moravam num quarto, que eles usavam drogas lá, e eles tinham lavado o quarto, pediram cadeiras de plástico emprestadas aos vizinhos, e quando a gente chegou, eles estavam sentados, penteadinho, arrumadinho, dizendo: eu sabia que vocês vinham. Caramba. E nesse momento a gente começou a pregar para eles, e a presença do Espírito Santo lá dentro foi um negócio assim fantástico. A Bíblia diz que em Atos 2:8, que o Espírito Santo desceu como se fosse língua de fogo e como um vento muito impetuoso. E a gente sentia uma ventania lá dentro, que era a presença do Espírito, através da pregação. E esses caras começaram a chorar, e os dois aceitaram a Jesus ali na hora, sabe? E foi algo assim fantástico. A gente se abraçou, a gente orou junto a Deus. Eu trouxe eles aqui para Itaperoba. Aqui mesmo eles aceitaram a Jesus perante os homens. E foi algo fantástico. Só que não acabou por aí. Continuei acompanhando eles. Só que, como eu trabalhava na época, eu disse: cara, tô trabalhando, eu tenho que acompanhar eles, já sei. Vou no meu trabalho. Eu vou pedir demissão do meu trabalho. Olha a cabeça, né? Vou pedir demissão do meu trabalho para continuar acompanhando eles. E já fui com o discurso pronto lá pro meu chefe. Chefe, eu vou pedir minha demissão porque eu tô acompanhando os jovens, eles aceitaram a Jesus, são usuários, vou levar ele pro desafio jovem, tenho que acompanhar.
Aí cheguei no meu chefe, né? Enchi os peitos e quero falar com o senhor. Ele, pode falar. Aí expliquei a história e disse a pedido de demissão. O que ele disse? Não. No dia que você precisar sair, você sai. No dia que você quiser evangelizar, você evangeliza. Só me avise. Você não vai sair daqui do trabalho. Caramba. Aí eu, como é? Ou seja, Deus usou ele para abrir a porta para eu sair a hora que eu quisesse para evangelizar. E eu saindo disso, vou agora porque é o aniversário de um deles. Aí ele, pois espera aí, pega essa caixa de chocolate e leve para ele. Aí eu, sabe, enchi os olhos d'água. Nossa, cara. Aí saí do trabalho, fui pro Guaribau aqui, bati na porta dele lá de manhãzinha. Era o Denis, chamei ele. Aí ele saiu e eu dei a caixa para ele e disse, cara, feliz aniversário. Aí ele começou a chorar. Aí disse, por que tu tá fazendo isso por mim? Por que tu quer me ajudar? Por que tu faz isso por mim? Eu disse, olha para cima, olha pro céu. Pronto. Essa pergunta faz lá para cima. Não sou eu, é Cristo que habita em mim. Se eu tô te pregando para você, foi porque um dia eu ouvi alguém pregar para mim. E se tudo que eu faço aqui, meu amigo, nenhuma glória é minha, é somente glórias a Deus. E ele era uma pessoa que não tinha costume de ter carinho, não tinha costume de ter amor pela localidade que ele vivia, né? Ele tinha essa dificuldade. E fui levar eles pro Desafio Jovem. Fui na casa dele para chamar a mãe dele para ir. Aí a mãe dele, não posso ir porque o irmão dele tá preso e eu tô indo visitar agora na cadeia. Então, e as duas irmãs dele, as duas, elas são garotas de programa e não se interessam por nada da vida dele. Aí eu desabei, ó, eu disse, que difícil, mas eu não vou desistir não. Quando eu era do mundo, saia para as festas de rock, não desistia de nada, para Deus eu não vou desistir também não. Fui no Desafio Jovem e disse, ó, a família não pode vir, mas eu posso ser o responsável por ele? Pode. Assinei os termos lá como responsável por ele. Comecei a levar um e a mãe do outro começou a levar ele. Participava das terapias com ele, participava de tudo. Enquanto eles estavam lá dentro, na terapia, um jovem, cara, vinha passando assim na rua. Aí eu abordei ele, né? Tá perdido, brincando, né? Aí ele, tô perdido. Aí eu, sério? Tu mora onde? Moro em tal canto. Briguei com minha tia e tô por aqui. Brigou por quê? Não, porque eu sou usuário de drogas e vedi as coisas dela e briguei com ela. Aí eu, tu sabe o que aqui é uma casa de reabilitação para dependente químico? Aí ele, não. Tu quer que eu te coloque aqui pra dentro? Eu fico responsável por ti. E comecei a evangelizar o cara na hora, assim, sabe? O nome dele era João. Aí comecei a evangelizar ele e tal. Ele, cara, eu quero, mas na verdade eu queria voltar pra casa, eu tô arrependido e tudo mais. E peguei os outros 2 jovens, fui deixar em casa e continuei com esse terceiro jovem. Vamos ali, vamos almoçar. E levei ele pra almoçar, levei ele lá pro centro, comecei a pregar pra ele, peguei uma bíblia, botei meu nome na capa, botei meu telefone, paguei a passagem pra ele, disse, cara, tu vai pra casa agora. Só que tu vai pra casa agora e lá tu vai pedir perdão pra tua tia, dos familiares e tudo mais. Porque nesse período ele se arrependeu, aceitou Jesus também e foi pra casa, né? Aí glória a Deus, né? O terceiro jovem. Aí passou um tempo, eu recebi uma ligação, um pastor, aqui é o pastor fulano de tal. Aí eu, perdão pastor, não conheço. Você não conhece mesmo não, mas eu só estou lhe dizendo que o rapaz que você ajudou, chamado João, ele se perdeu no meio do caminho e parou em frente à minha casa de reabilitação. Hoje ele está aqui comigo, para a glória de Deus, trabalha comigo aqui ajudando os outros jovens dependentes químicos e eu só estou ligando porque ele mandou um abraço e agradecendo o trabalho que você fez pela vida dele. Aí eu, nossa, glória a Deus. Resumindo, era uma oração que só tinha crente. Glória a Deus, aleluia, isso é maravilhoso. Mas naquele momento Deus incomodou meu coração para trazer alguém. E eu desci ele no Guaribau e 3 jovens acabaram aceitando a Cristo, se convertendo verdadeiramente pelo mover do Espírito. Ou seja, mostrando que a gente como cristão, a gente tem que viver em comunhão. Mas a nossa principal tarefa é glorificar a Deus, evangelizando. E nesse dia, sabe, por causa de um único pensamento de ganhar alguém para Cristo, 3 jovens que viviam no mundo das drogas foram salvos e curados para a glória de Deus. Caramba. Incrível, né? Eu lembro da história, nossa, que fantástico. O meu gerente me liberando, as almas sendo convertidas, o cara passando do nada assim na frente. Incrível. De fato, incrível. Cara, quando tem pra que acontecer, acontece. E eu fico, às vezes assim, Valmon, eu sou uma pessoa que sou muito apegado aos detalhes, né? E aí eu gosto muito de pensar assim, cara, ouvindo tua história, eu fico pensando, imagina esses jovens hoje, tipo, onde eles estão, nesse exato momento, que a gente, por exemplo, que a gente tá gravando isso agora, eles estão, provavelmente podem, sei lá, me dormir e pensar nessa história de novo, lembrar de tu, não que seja pra tua glória, obviamente, mas pensar em tu e falar, caraca, mano, que bicho doido. Lembra aquele dia que o rapaz, isso é muito, muito, muito interessante, como Deus, como eu sempre falo, né? Quando é pra salvação, né? Deus, ele
abre caminho. E o doutor gerente me impressionou muito. Né? Eu quero liberar e tudo. Isso é muito da hora. E eu queria que tu falasse um pouco, assim, pra galera que tá ouvindo a gente, pra ti, qual a importância. Acho que já tá bem respondido, mas só pra fortalecer mais, qual a importância da pessoa, do evangelismo, tanto dentro da congregação, quanto individual, né? Você, a galera evangelizar. Porque acho que a maioria sabe, mas é bom sempre a gente vindo de uma pessoa ainda mais que tem essas experiências muito bacanas, né? Certo. Eu gosto de comparar as coisas que eu vivia no mundo, né? Quando eu curtia rock, ia pras festas, eu ia com camisa de rock, falava com os roqueiros, brigava como eles brigavam, vivia a filosofia que eles viviam, e eu me esforçava para entender como funcionava o mundo rock e ser um espelho de um roqueiro verdadeiro mesmo. O que eles faziam, eu queria fazer. Quando eu me converti, né, eu comecei a observar o que é que a Bíblia diz que é pra gente fazer. Aí, tudo começou, para que fosse voltado para o evangelismo, no versículo que eu te falei. E quando eu li um livro, que eu vou indicar para a galera que está assistindo agora também, chamado Heróis da Fé, que foi um livro, assim, fenomenal. Cara, esse livro, ele mudou a minha cabeça, assim, totalmente a respeito do que um cristão deve fazer. Eu fui olhando e vendo a história de John Wesley, vendo Charles Spurgeon, vendo John Hus, vendo Jerônimo Savonarola, vendo tantos outros homens que deram a sua vida totalmente para o reino de Deus, que quando eu li, vi a maneira que eles evangelizavam e pregavam, eu dizia, eu não sou crente. Não, o meu Deus é diferente, não pode ser, porque o testemunho que esses caras dão nesses livros que eu leio é totalmente diferente do que eu estou vivendo, sabe? E isso me incomodava muito. Então, lendo a Bíblia, obviamente, os versículos que falam sobre essa responsabilidade, e o livro Heróis da Fé, quando eu comecei a ler, me motivou mais ainda, sabe, para saber o que o cristão deve fazer prioritariamente. Se um cara que curte rock, numa festa, ele tem que sair de lá tendo brigado com alguém, e isso é glorioso, o que é que o cristão deve fazer? Então eu lendo a Bíblia, lendo esse livro, o que foi que eu vi? Que a gente foi chamado, todos nós fomos chamados para Cristo para a salvação, para adorá-lo. E nesse meio, a melhor maneira que a Bíblia mostra que nós temos para adorar a Deus é evangelizando. Tem até uma frase do Billy Graham que diz que a maior forma de você evangelizar, glorificar Deus, é você usar os seus pés para ir proclamar o evangelho. E eu percebi isso como a minha tarefa prioritária. Então, não importa o que aconteça, eu queria estar evangelizando. Não porque eu acho que é certo, não porque eu inventei isso, é porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer dessa forma. Charles Spurgeon dizia que ou você é um cristão, ou você é um impostor. Dizendo que se você é cristão e não age como um cristão evangelizando, pregando a palavra, sendo um missionário, você é um impostor. Mas há detalhes sobre isso. Nem todo mundo pode sair e ser missionário no campo transcultural. Quem vai ficar para orar? Quem que vai ficar para contribuir? Ou seja, existem subdivisões que falam em Efésios, que são os nossos dons ministeriais. Então, o que é o principal? É eu poder glorificar Deus evangelizando. Sabendo que Deus não colocou sobre mim nenhuma responsabilidade de ganhar alguém para Cristo, e sim de pregar. Porque quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, a gente não tem capacidade nenhuma de fazer isso. Um exemplo bem rápido sobre isso. O missionário Ronaldo Lidório, ele estava no seminário, e durante 4 anos ele ia para o seminário, passava numa bodeguinha, pregava para o seu Zé e voltava, né? E durante 4 anos ele pregava, e o cara nunca se converteu. Quando finalizou os 4 anos, que ele foi pregar mais uma vez para esse senhor, o cara se converteu e disse assim, agora eu entendo, hoje eu entendo o que você está falando, e, sabe, lágrimas vinham aos olhos deles, e o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo, mostrando que o nosso trabalho principal, acima de todos, é glorificar a Deus, levando a palavra aos carentes. E quando Deus assim aprove, vai abrir o coração da pessoa para que ela possa se converter. Nesse exemplo do Ronaldo Lidório, ele pregou a mesma coisa sempre. E aquele senhor foi salvo. Da mesma forma, o Genilson pregou para mim 8 anos. E Deus me escolheu para a salvação. E o que é que eu penso? Eu tinha um grande defeito no mundo, porque eu era muito teimoso. E Deus transformou essa minha teimosia para quando eu for evangelizar, ter prazer em evangelizar pessoas difíceis, prazer em evangelizar em lugares onde ninguém quer ir, sabe? Levar porrada de bêbado, ser chamado de endemoniado. Obviamente que nossa carne, quando escuta isso, ela se enfraquece porque nós somos seres humanos.
Mas o Espírito diz, é justamente aí. Se eu, Deus, Jesus falando, né, sou o mestre de vocês, fui perseguido, chamado de demônios, vocês que são meus discípulos também vão acontecer isso. Então, nesse processo, que o mais importante é evangelizar, vai acontecer esses percalços, né? Mas não deixa de ser a tarefa menos importante por causa disso. Pelo contrário, se Cristo deu a vida por nós, quem somos nós para não querer também fazer o mínimo e pregar a palavra, né? Ah, com certeza. Eu tava lendo recentemente um livro do Paul Washer, e ele tava falando exatamente sobre isso, né? De você reconhecer o quanto você é pecador, faz você reconhecer o quanto Deus ama você. Porque você vai reconhecer que você precisa daquilo, e aí você vai reconhecer o quanto Deus fez por você, e aí você vai espalhar pro resto das pessoas. Tem até uma banda que eu gosto muito, acho que algumas pessoas conhecem, a banda Resgate. Eles falam... Tem uma música deles que é Eu Estou Aqui, né? E eles falam... basicamente o que tu falou, que tem pessoas que são designadas para a missão transcultural, para evangelismo transcultural, mas ele fala, na música, eu não lembro muito bem como é que ele fala, mas ele fala assim, eu tô aqui. Tipo, eu tô aqui onde eu tô, pode ser na minha igreja, pode ser na minha cidade, na minha rua, mas eu tô aqui para pregar, né? Obviamente vai ter pessoas que vão até lá, mas eu tô aqui, eu vou continuar pregando. Então, eu acho que isso é muito importante, como você falou, e a gente sempre lembrar disso, né? Eu acho que parte do princípio a gente lembrar o que Deus fez por nós e, como você falou, comparando com as coisas que você viveu lá fora. E por que não mostrar para essas pessoas que também possam ter a mesma experiência ou piores que você, mostrar para elas que se para mim teve solução, para elas também tem solução também, né? Isso é muito interessante. É verdade. E pra gente já ir caminhando pro final do papo, eu queria te perguntar mais uma coisa assim. Quando tu começou a trabalhar com evangelismo, pra ti qual foi... Trabalhar assim, né? Se envolver mais com evangelismo e tal. Pra ti qual foi a maior dificuldade? Que tu olhou assim e falou, caraca, isso... O bicho pegou aqui, né? Eu não sei dizer o certo, assim... enfim, eu sempre fui muito afoito, assim, muito ligado aos 220, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui evangelizar, saindo da Itaperaoba, eu nunca tinha evangelizado com o pessoal daqui, fui com o irmão Reginaldo. E ele evangelizou um senhor bem aqui na esquina da calçada aqui, né? Onde corta cabelo. E quando a gente estava indo, ele começou a evangelizar, nossa, ele chegou assim do nada e começou a falar, abordou o cara. E a abordagem inicial, assim, pra mim no começo era difícil. Nossa, ele falou, poxa, eu quero falar, mas eu tô com vergonha. Então, a minha timidez, né, respondendo a tua pergunta, foi algo assim que realmente a palavra vinha bem aqui assim na ponta da língua, eu queria falar Jesus te ama e não saía, né? Aí eu, puxa vida, mas isso realmente me travou. Quando chegou na outra esquina, irmão Reginaldo, pronto, vocês ouviram evangelizando ali? Vimos. Agora vão vocês e evangelizam aqueles dois jovens ali, ó. Eu, fala, meu Deus, é agora. Aí tinha alguém comigo, eu não lembro quem era, né? Aí eu, vamos lá, vamos. Aí voltei, irmão Reginaldo, o que é que eu vou dizer? O que é que eu falo? Fala do que Deus fez na sua vida, conte seu testemunho. Tá certo. Aí isso me deu mais coragem, né? Chegamos pros jovens, começamos a evangelizar e dizer, eu vivia no mundo assim e Deus fez isso e hoje eu vivo assim. E foi o meu primeiro evangelismo aqui com o pessoal da Itaperaoba, né? Aí voltei, imagina, a gente evangelizou e tal, foi um beijo, glória a Deus e tal e tal. Mas sempre tem aquele frio na barriga no primeiro contato. Sempre tem. No começo era assim algo, sabe, muito difícil. Mas o que é que eu penso? Cara, quando eu vivia no mundo, eu não tinha medo de dormir nas calçadas, ia pra festa de rock, dormia no meio do mundo fora, sabe? Brigava com todo mundo e não tinha medo. Por que eu vou me recuar, deixando que a timidez me controle para que eu não vá evangelizar? Então, sempre tem essa parte da timidez, sim, tem sim. Porém, eu penso, será que não vale a pena eu enfrentar esse meu medo, enfrentar essa minha timidez e evangelizar? Vale. Porque por causa disso, presenciei muitas almas se converterem ao pé de Cristo, para a glória de Deus. Glória a Deus. A gente está caminhando já para o final do nosso papo, né? Eu espero que quem esteja assistindo, ouvindo a gente, tenha gostado. Eu queria saber se eu queria deixar algum recado final, algumas considerações finais para a galera que está ouvindo a gente. Fica à vontade. O recado é o seguinte: vivam para a glória de Deus. Vivam para a glória de Deus. O mundo não tem nada a nos oferecer de bom. Nada.
E viver para a glória de Deus é fazer o que diz Mateus 6,33. Buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Vou dar um exemplo prático para vocês. Hoje eu sou casado, graças a Deus, tenho minha esposa, tenho meu filho. E eu conheci a minha esposa evangelizando. Os amigos que eu faço hoje, que eu tenho na minha vida, foi pelo mundo afora. Sabe? Sertões que eu viajei, fazendo missões. Ou seja, quando você se dispõe para viver para a glória de Deus, independente das dificuldades, Deus trabalha de tal maneira na sua vida espiritual que você consegue realmente compreender mais ainda o que está escrito na Bíblia. Uhum. Você deixa de ser um crente teórico para ser um crente prático. Porque ser cristão dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo, porque o joio consegue estar do nosso lado e imitar a gente. Agora, praticar, vivendo para a glória de Deus, principalmente levando a palavra aos perdidos, meu irmão, não tem coisa melhor na vida. Você vai para abençoar e você é o abençoado da história. Às vezes você sai de casa com tristeza, você sai de casa por causa de algum problema, mas quando você sai para glorificar a Deus, vivendo para a glória de Cristo, e você vê uma alma se convertendo, você vê uma cura acontecendo, você vê uma pessoa ali que está se rendendo aos pés do Senhor, Deus trabalha na vida daquela pessoa, mas trabalha na sua vida também. Então, vivam para a glória de Deus. Vivam para a glória de Deus. É o que eu sempre digo. E a melhor maneira de se viver é levando a palavra aos perdidos. Pode ter certeza, porque eu sou uma pessoa que durante 8 anos pregaram para mim para que eu pudesse me converter. Então, pode durar 100 anos a pregação para a pessoa. Eu também não vou desistir da vida dela, porque eu sei que o sangue que Cristo pagou pela vida dela vale todo e qualquer sacrifício. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Cara, muito obrigado por ter participado com a gente aí. Eu que agradeço, estou aqui, galera. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curte, compartilha aí com os seus amigos. Principalmente aquele que tem um amigo que precisa ouvir, né? A palavra de Deus, precisa ouvir sobre o evangelho, as experiências que o Valmont contou aqui. Eu acho que pode ajudar muito. Acho não, tenho certeza que pode ajudar muita gente. Então acompanha a gente mais aí, a gente tá testando aqui os nossos formatos. Acompanha que virão mais aí pra honra e pra glória de Deus, tá bom? Muito obrigado, Valmont. Show. John, só um lembrete final de colocar no link lá a descrição para o site do voltemosevangelho.com. Beleza, vamos deixar lá. E o livro Heróis da Fé, pra galera se interessar em ler também e ter Show. o coração incendiado aí, viu? Vou deixar tudo na descrição aí, vocês olhem. Ó, eu recomendo muito Voltemos ao Evangelho, é muito bom, tem uns textos muito bons lá. O Heróis da Fé também é muito bom. Eu ali, cara, muito maravilhoso. O meu preferido, assim, né? O John T. Edwards, pra mim, é... Heróis da Fé foi meu batismo missionário, viu? Muito bom, muito bom. Então, galera, muito obrigado. Valeu, Até galera. a próxima. Tchau.